E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Tech Talk Verso. E hoje eu trago para vocês um dispositivo chamado X-Real Beam. Para que serve esse aparelhinho que basicamente não parece com muita coisa, parece talvez um mini HD? Ele é basicamente para tirar a dependência do celular para usar esses tipos de óculos de realidade aumentada ou realidade mista, dependendo de como você vai utilizá-lo. Eu já fiz um vídeo falando justamente com foco total sobre o N-Real, que atualmente é chamado de X-Real. Desenvolvi um minigame, pode-se dizer, para poder testar a capacidade de processamento e interatividade dele. E eu vou deixar aqui registrado o vídeo para vocês acessarem depois. Mas hoje o foco vai ser nesse cara aqui. Inicialmente, o X-Real Beam ele foi desenvolvido justamente para ser um adaptador, transformar qualquer tela em realidade mista, para ela ficar posicionada na frente da sua visão sem ficar presa na sua cara, e sim ficar fixo num lugar e você conseguir mexer sua cabeça sem a tela de seguir. Antes, quando não existia o X-Real Beam, você podia usar um adaptador HDMI para projetar a tela diretamente nesse carinha aqui. Porém, quando você projetava justamente somente com o adaptador HDMI, a tela ficava cravada aqui na sua face. Então, tipo, era muito ruim quando você jogava algum videogame no Nintendo Switch, por exemplo. É muito ruim porque tá o tempo todo acompanhando, então dava um pouco de mal-estar. Porque o ideal é a tela estar fixa, que nem é uma televisão, por exemplo, na sua frente. Então não fazia muito sentido falar, televisão de, sei lá, tantas polegadas que projeta na sua frente, sendo que o negócio estava fixo na sua cara. E com a vinda do X-Real Beam, isso acabou sendo diferente, porque eu consigo adaptar o HDMI diretamente numa das entradas dele, e dessa forma eu consigo por algumas versões de mapeamento, no caso, de como você quer que essa tela seja projetada. Eu consigo tanto fazer a tela te seguir suavemente pela sua visão, eu consigo deixar ela fixa num lugar e também deixar de cantinho, no canto periférico da vista. Inicialmente, isso era basicamente tudo o que ele fazia antes. Só que com a nova atualização, o que me inspirou a gravar esse vídeo, porque antes não compensava tanto que seria um vídeo muito rápido, eles abriram para você instalar qualquer aplicativo de Android que você quiser nele. Então você consegue plugar ele no computador, abrir o gerenciador de arquivo dele e conseguir pôr qualquer APK dentro dele, que o APK é a extensão de aplicativos de Android. Então já foi feito uma marketplace para você conseguir pôr o Google Chrome para navegar na internet. Já existe o Netflix e Amazon Prime oficial dentro dele. E ele tem giroscópio também para você conseguir usar ele como cursor dentro do óculos. E dessa forma acabou sendo completamente independente. Então, se você carrega, por exemplo, no avião, carregar só esse aparelho, os dois cabos que vêm junto com ele e o óculos, você já consegue baixar alguns filmes e séries do Netflix, porque ele tem a portabilidade de download também. E assistindo dentro do avião, assistindo dentro de um quarto de hotel, quando você estiver sozinho. Para quem viaja sozinho, isso daqui é uma baita mão na massa. Além também de conseguir usar como monitores espaciais para você conseguir mexer no seu computador caso você precise de um monitor extra, ou você, caso seja um programador e acabe programando em microcontroladores, por exemplo, Raspberry. Você precisa de um monitor muitas vezes para poder digitar o que você quer programar dentro dele. Então, tipo, se você não tem um monitor extra sobrando, ou quer alguma coisa mais prática ou mais portátil, ele acaba sendo bem útil, porque você consegue usar o monitor em alguns periféricos que você precisaria ter um monitor grande ou um monitor nem que seja médio, assim, e acaba ocupando espaço. É muito mais complicado carregar e portar um monitor, por exemplo. O X-Real Beam, ele é basicamente um dispositivo com controles super básicos. Você vê que tem poucas entradas, poucos botões, ele é super clean, super básico, e vamos começar aqui. Essa parte é a saída que vai a imagem para o óculos. E aqui você consegue plugar energia, consegue plugar HDMI diferente, de dispositivo diferente, Nintendo Switch,
videogame, se quiser jogar PlayStation 5, etc. Aqui você consegue recalibrar, recentralizar e trocar os modos de visão. Como eu tinha falado, você consegue fazer tanto a imagem te acompanhar suavemente, quanto deixar a imagem fixa e deixar a imagem no canto periférico da vista. Clicando no botão do meio, você confirma, seleciona as coisas. Aqui são os direcionais que você pode apertar. E esse botão está bem escondidinho aqui, é uma setinha que é o botão de voltar. Você pode apertar 2 vezes para poder voltar para o menu direto, apertar e segurar e apertar uma vez única. Aqui temos o botão de volume, cima e baixo. E aqui é engraçado porque aqui é o botão de power, ele é super escondido. E ao redor, aqui é uma ventoinha. Se você põe ele do lado do ouvido, você consegue ouvir baita barulhão, porque esse carinha aqui esquenta bastante, viu? Aproximadamente, pelo que eu vi no site, ele dura 3 horas de bateria. Eu não cheguei a testar a usabilidade total, a quantidade de fato que ele aguenta de horas. Mas no site está falando que ele aguenta aproximadamente 3 horas de bateria. Dá para assistir um filme numa boa, interagir de boa. No avião, por exemplo, tem como você carregar também. Depois que foi lançado a atualização dele para conseguir liberar oficialmente a instalação de aplicativos Android quaisquer, eu tive uma ideia. E se eu instalasse o aplicativo DJI Fly nele? Será que vai dar certo? Será que daria certo? Então foi isso que eu fiz, eu literalmente instalei o aplicativo da DJI nele para poder conseguir fazer a conexão direto com o controle rádio do drone, para eu conseguir ter a visão diretamente do óculos do que eu estou vendo no drone. Isso facilitaria muito para sobrevoar os lugares e até focar a concentração na própria pilotagem do drone. Até pela lente dele que eu conseguiria tampar e não teria todo aquele reflexo do sol que muitos lugares que eu já fui sobrevoar do drone tinha. Porém, infelizmente eu não consegui. Quando eu pluguei o USB do rádio do drone, pluguei nele junto com o aplicativo aberto da DJI Fly, ele ficou oscilando entre conexão e desconexão e ficou muito louco. Eu não sei se... Por exemplo, eu já tentei ligar o rádio do drone com adaptador no celular e não deu certo, ele ficou oscilando da mesma forma. Quando eu ligo ele direto no celular, ele funciona. Eu não sei se esse pode ter sido o problema, ele identificou como um tipo de adaptador ou não estava chegando à frequência correta. Eu não sei dizer se ele é bem uma saída de imagem que tem do rádio ou se é uma comunicação diferenciada que tem entre o rádio que não tem tela e o aplicativo dele, sabe? Pesquisando bastante, eu percebi que muitas pessoas já tinham feito isso com drone, mas todas essas que eu vi que ligou esse tipo de óculos no drone, era drone que eles tinham um rádio que já tinha tela embutida e que já tinha possibilidade de ter saída de vídeo. Então, pela saída de vídeo, praticamente foi replicar a tela diretamente para o óculos e assim possibilitando usar o óculos para você conseguir pilotar o seu drone. As minhas esperanças acabaram não morrendo, porém eu não vou comprar agora um rádio com visor embutido só para isso também. Ainda então eu vou continuar usando meu celular, mas eu espero que logo mais tenha uma portabilidade oficial da DJI para esses tipos de tecnologia que vai ser muito legal. Outras coisas também que tem como fazer nele, como ele tem como instalar aplicativos de Android genérico, é, por exemplo, instalar o Xbox Cloud para você jogar jogos online. Também eu vi aplicativo já testado dentro dele para conseguir jogar o PlayStation 5 remotamente. Então, só esse cara aqui tem como fazer várias coisas divertidinhas diferente. Ok, a intenção da Xreal até o momento não tem muitos aplicativos lançados e os aplicativos nem são tão legais assim, porque eu acredito que o foco mesmo dele seja o streaming de tela. Você conseguir ligar um monitor a mais, conseguir ligar o seu videogame, conseguir ligar o seu Nintendo Switch e ter uma experiência um pouco diferente, sem ter que ficar olhando para trás, algumas vezes até um pouco mais ergonômica. Dependendo da pessoa, dependendo do costume, como se adapta a isso. Eu estou acompanhando essa evolução de perto. Agora, com essa nova atualização do Xreal Beam, eu trago para você um conteúdo mais completo. Eu vou acompanhar de perto, vou atualizar vocês conforme eu for descobrindo. E tem mais uma coisa. Aquele joguinho que eu tinha mostrado aqui dentro no vídeo anterior, tentei instalar aqui nele também, mas ele parece que tem uma forma diferente, porque ele não identificou como se fosse o aplicativo Nebula,
que existe no próprio Android, no próprio celular que você usa. E ele deu como se precisasse, não foi detectado os óculos. Então talvez tenha que ter uma programação a mais, mas eu ainda não vi diretamente para ele aplicativos de realidade mista, jogos interativos mesmo para você jogar. Porém, temos o Xreal Beam Pro, que eu não tenho aqui comigo, mas não é um smartphone, mas ele é muito parecido com um smartphone. Isso me lembra muito os iPod de antigamente, que tinham a tela, parecia um smartphone, mas não era um smartphone e só servia para ouvir música e por alguns outros aplicativos Apple específicos para ele. E a Xreal fez o Xreal Beam Pro com esse mesmo pensamento para poder usar diretamente para os óculos, tendo aplicativos a mais, tendo aplicativos de realidade mista, entre outras funcionalidades. E esse foi mais um episódio de Tech Talk Verso. E não esqueçam de ver o vídeo com detalhes mais específicos, mais aprofundados sobre o Xreal. E esse foi um episódio sobre o Xreal Beam. Espero que tenham gostado. Não esquecem de se inscrever, ativar o sininho e valeu!